Olá, muito boa noite. Começando mais uma semana de muita atividade neste último mês do ano. Acompanhe a nossa programação pelo portal guará.com. Vamos aos destaques. Polícia Federal realiza operação de combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. ONG Internacional ajudou a identificar os autores. Ministério Público Estadual também está apurando o sistema de transporte público de São Luís e Câmara de Vereadores ainda não deu início à CPI. Governador Flávio Dino faz alerta para a baixa procura para a vacinação da segunda dose contra a Covid-19. Entenda como funcionam os descontos tributários de impostos ofertados pelo governo do Maranhão. PSOL apresenta pré-candidato ao governo do estado para as eleições do ano que vem. E ainda, os debates na Assembleia Legislativa sobre as políticas de saneamento básico no estado. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. O Jornal da Guará de hoje traz como destaque o sistema de transporte público da Ilha de São Luís. A Câmara Municipal tenta instaurar uma CPI com fins de avaliar a situação de empresários e trabalhadores. Também está apurando a oferta de serviços agora é o Ministério Público. Ele vai avaliar o custo real do serviço. O Ministério também vai entender como vai funcionar o subsídio tarifário pela Prefeitura de São Luís. Vale destacar que a própria TV Guará recebe diariamente reclamações de falta de ônibus em horário de grande movimentação. Alguns veículos ainda estão apresentando problemas mecânicos. E lembra aquela determinação de que os coletivos retornariam em dezembro com o funcionamento do ar-condicionado? A Câmara Municipal de São Luís aprovou a CPI do transporte público, mas até o fechamento desta reportagem ainda não havia sido instaurada de fato. Pode ficar para depois das investigações do Ministério Público. A segunda promotoria especializada na defesa dos direitos do consumidor quer saber o que anda acontecendo com as empresas que colocam os ônibus nas ruas da capital. E isso vai começar pela cesta de custos. A cesta de custo é tudo que eles gastam. Então, eles têm que mostrar que eles estão tendo perdas. Eles têm que demonstrar. Só que o que acontece? Você dizer, eu estou tendo perdas e mostra a cesta de custos que eu produzo, é uma coisa. Agora, numa perícia, isso se pode constatar se há algum equívoco, alguma coisa que eles estejam colocando lá que não condiza com a verdade. A promotora lembra que em 2016 foi feita a licitação para a melhoria das condições do transporte público, o que ainda não se viu na prática, mesmo tendo passado 5 anos. Por isso, não se entende por que as empresas querem que novas medidas sejam adotadas. A gente verifica que existem várias judicializações deles, e nessas judicializações, uma delas eu acho de extrema gravidade, que é a questão de haver um deferimento no sentido, ou um acordo, no sentido de não renovar a frota. Então, nós já vimos aí na rua ônibus que não estão nem em condições de trafegar, mas estão, então, que eles querem aumentar de 10 para 12. Fora isso, não comprar, sob o argumento de um temporário da pandemia, não comprar mais ônibus novos, ônibus com ar-condicionado. Então, o que eles estão fazendo? Essa demanda, ela busca burlar o processo, o edital de licitação, que muitas empresas não concorreram exatamente porque não preencheu esses requisitos, e também conseguiu um subsídio de forma lateral. As investigações do Ministério Público devem durar 1 ano, podendo ser prorrogadas por mais 1 ano. Nós instauramos agora, estamos na fase de requisição. Aí vai depender, porque nós podemos prorrogar até mais 1 ano. Mas nós queremos aprofundar, como nós fizemos na época da licitação, pensando que estávamos fazendo uma coisa muito boa, até porque era a legalização do transporte. A licitação era algo necessário, porque estava de uma forma à margem da lei, né? E aí nós conseguimos que fosse efetivado, mas não acompanhamos, porque a promotoria do consumidor não pode acompanhar esse procedimento antes, né? Agora temos a atribuição de probidade, e agora a gente quer ver o que foi feito, o que está acontecendo. E por que o usuário continua reclamando da qualidade do transporte? Por que o usuário desce daquele terminal, dos terminais, correndo risco todo dia? Então, assim, é isso que nós queremos ver, porque o transporte, eu digo, é o sangue da cidade, é o que move mesmo.
Bom, essa situação falta andar só lá na Câmara dos Vereadores. Foi publicado no Diário Oficial do município, mas a CPI ainda não começou, não. Vamos às informações policiais. Hoje, a Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Luís e Raposa, na região metropolitana. A Operação Proteção Integral teve o objetivo de reprimir crimes como produção e posse, compartilhamento de material contendo abuso sexual infantil, assim como estupro de vulnerável. Um dos suspeitos foi identificado a partir de informações compartilhadas por uma ONG internacional, responsável por analisar casos suspeitos de armazenamento, disseminação, divulgação de conteúdo de exploração sexual infantil e por meio de provedores como o Facebook, WhatsApp e o Google. Um dos envolvidos é suspeito da prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de material contendo cenas de abuso sexual infantil. Se condenado, ele pode ter pena de até 10 anos de reclusão. Já o outro suspeito, além de possuir arquivos com exploração sexual infantil, teria gravado os abusos por ele supostamente praticado e armazenado em seu celular. Vamos ouvir o que disse a policial federal sobre esta ação. 2 grandes maneiras de se obter informações ou denúncias relativas a esse crime de pedofilia. As principais são as denúncias feitas pelos usuários de aplicativos como Google, Facebook, Tinder, esse tipo de aplicativo. Eles recebem as denúncias do compartilhamento ou de qualquer comentário que incite a prática do crime de pedofilia. E aí todas as denúncias elas são analisadas por uma ONG norte-americana. E aí, quando eles confirmam essa suspeita de que pode haver material realmente de pedofilia, eles enviam para os países de onde partiram esse material para que seja feita a investigação. Então, essa é uma maneira eficaz de iniciar a investigação e a gente apura não apenas a pedofilia, a pornografia infantil, mas também o estupro de vulnerável, porque muitas vezes o criminoso ele começa possuindo, armazenando esse tipo de material, mas eventualmente para ele não será suficiente. E aí ele irá começar a abusar de crianças do seu convívio. Vamos falar agora sobre o coronavírus. Boletins divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde vêm mostrando que por 2 dias consecutivos nenhum registro foi feito da doença na Grande Ilha, ou seja, nenhuma pessoa contaminada. Apenas 46 casos foram registrados em Imperatriz e 48 no total de demais regiões do Maranhão. O número de casos ativos, pessoas que no momento estão com a Covid-19, teve queda. Chegou a 2.306. Desse número, 2.215 estão orientados a ficar em isolamento domiciliar. 48 pessoas estão internadas em enfermarias, 43 em leitos de unidade de terapia intensiva, a UTI. Especialistas reforçam que o efeito de baixos registros de novos casos se deve à vacinação. Porém, ainda há uma barreira quanto a esta segunda dose. E hoje, o governador Flávio Dino fez um duro discurso sobre a baixa procura pela vacinação com a segunda dose. Ele destaca que o estado tem vacinas em estoque. O indicador cai para pouco mais de 60%, talvez chegando a 70%. Ou seja, nós ainda temos aproximadamente 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas que tomaram a primeira dose e não voltaram para tomar a segunda dose. E se nós estamos falando de segunda dose, com essa dificuldade, imaginemos a terceira dose. Eu tenho dito, muitos já ouviram, que é como alguém que constrói a casa, bota a porta e não bota a janela. Então nós temos que botar a porta, botar a janela. Ainda há incríveis resistências contra a vacinação no planeta. Eu vi na internet ontem, Brandão, um país dos mais ricos do mundo, um pequeno país, muito conhecido exatamente pela sua prosperidade, Luxemburgo, país na Europa. Há na Europa, em muitos países, tradicionais feiras de Natal. São feiras que as pessoas compram doces, brinquedos, etc., nas praças. Na principal praça daquele país, havia a exigência de que para entrar na feira natalina era necessária a exibição do comprovante de vacina. Está na internet as pessoas, uma horda
invadindo e destruindo a feira porque não queriam tomar vacinas. Então, nós temos ainda dificuldades desse tipo. Por isso, como disse, a união é decisiva para que a gente não permita retrocesso. Vamos ao intervalo. Próximo bloco, a gente fala sobre os descontos tributários ofertados pelo governo do estado. É tempo de aproveitar a negociação. Voltamos e agora com uma reportagem detalhada sobre as novas medidas tributárias feitas pelo governo do estado. Estas regras tratam de parcelamento do ICMS, reemissão de dívidas tributárias e não tributárias referente a veículos e anistia de débitos inscritos em dívida ativa. Na última sexta-feira, o governador Flávio Dino anunciou novas medidas tributárias que tratam sobre parcelamento do ICMS, perdão de dívidas tributárias e não tributárias referentes a veículos, anistia de débitos não tributários inscritos em dívida ativa e parcelamento e ampliação dos descontos para a cota única do IPVA 2022. Para entender melhor, conversamos com o secretário adjunto da Fazenda, que começou por tratar do parcelamento do ICMS. O parcelamento do ICMS ele está sendo concedido mais uma vez, o governo já concedeu em datas anteriores. Ele poderá ocorrer em até 60%, com redução de multas e juros, de acordo com o valor a ser pago. Se for de uma vez só, se for à vista, ele poderá reduzir até 90%. Nós temos um marco temporal, um tempo determinado para que esses impostos que estão em atraso, que deverão ser pagos, possam ocorrer, que é até o dia 31 de dezembro de 2020. O governo também vai anistiar os chamados débitos não tributários, caso das multas punitivas, como aquelas que são emitidas por órgãos ambientais ou pelo PROCON, com redução de 50% a 80%. Até então, pouco desconhecido da sociedade, da população de um modo geral, não havia essa oportunidade de serem pagos de forma parcelada e, como agora está sendo colocado, com redução de juros e multa. Os débitos não tributários, por exemplo, débitos do consumidor, que tem um débito junto ao PROCON, esse pode ser pago com redução de juros e multa e também parcelados. Débitos do meio ambiente, da mesma forma. Então, débitos do DETRAN, por exemplo. Eu digo DETRAN, não o IPVA, DETRAN, mas a multa de trânsito, as taxas, também estão inclusas como débitos não tributários. O secretário explicou também sobre a extinção de todas as multas e taxas para proprietários de motocicletas de até 150 cilindradas, com débitos de até R$10 mil, e para os demais veículos, com dívidas de até R$5 mil. Exatamente. Débitos tanto inscritos ou não em dívida ativa poderão serem pagos tendo fato gerador, tendo a ocorrência do fato até 31 de dezembro de 2020 para o IPVA. O ICMS poderá ser até 31 de abril de 2021. Então, haverá uma redução significativa caso haja esse pagamento e também a possibilidade de parcelar com uma redução um pouco menor do que vai ser anistiado. Por último, o secretário falou sobre o IPVA 2022, que também foi alterado. Exatamente. O desconto do IPVA era de 10% até este ano. A partir de 2022, quando for pago o IPVA, o contribuinte pessoa física ou contribuinte pessoa jurídica, aquele proprietário do veículo, poderá fazer, caso faça de uma vez só, ter uma redução de 20%. É um percentual bastante considerável. Veja que nós aumentamos 100% do percentual, era 10 passou a ser 20. Mas é bom lembrar também o seguinte, porque o valor do IPVA, ele é calculado sobre o valor do veículo atualizado. E essa atualização é feita pela FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e isso é feito em todo o país, todos os estados do Brasil fazem da mesma forma. E este ano, devido à pandemia, devido às dificuldades que houveram dos fabricantes em produzirem mais, houve uma demanda maior, em razão da produção que diminuiu, e, consequentemente, o preço dos veículos, tanto novos como veículos usados, aumentaram. Certamente haverá um aumento também da tabela de IPVA, que vai estar disponível a partir do final deste mês no nosso site, publicada no Diário Oficial do Estado. Vamos às informações político-partidárias. O PSOL anunciou pré-candidato ao governo do estado do Maranhão para 2022. O anúncio foi feito de que o presidente estadual da sigla, o PSOL, Enilton Rodrigues, vai entrar na disputa. O nome foi aprovado em conferência eleitoral do partido no último final de semana. A legenda quer priorizar a chapa proporcional e lutar para eleger a primeira bancada do Maranhão.
Segundo o PSOL, Enilton Rodrigues terá a tarefa de reforçar o campo político da esquerda aqui no estado. Ele somará ao senador Everton Rocha, do PDT, e também Felipe Camarão, do PT, com um palanque para Lula, caso ele seja candidato em 2022. Seguindo agora com um fato que causou grande proporção nas redes sociais, uma abordagem policial feita à deputada estadual Daniela Tema, na cidade de Tuntum, gerou inúmeras postagens e comentários. Pelas imagens que estão circulando, a ação policial não fica evidenciado qualquer excesso na abordagem. Segundo os envolvidos, armas foram apontadas, porém, não foi filmado qualquer ação desta feita pela polícia. O tenente França, comandante da companhia da polícia responsável pela cidade de Tuntum, foi transferido para o destacamento do município de Cururupu, após a repercussão desse vídeo. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Pedro Ribeiro, o tenente foi transferido enquanto o comando apura o que realmente aconteceu. Hora de seguir para o intervalo. Na volta, o Jornal Araguará fala sobre debates sobre a política de resíduos sólidos. Eu volto já. Discussão sobre resíduos sólidos. A Assembleia Legislativa do Estado está promovendo audiências públicas para tratar esse tema. O marco legal do saneamento básico é também um grande foco desta ação. A imagem viralizou nas redes sociais e chamou a atenção de milhares de pessoas. Na foto, um menino aparece encontrando uma árvore de Natal em meio ao lixão. O registro foi feito em Pinheiro, interior do estado, e reacendeu o alerta para que o poder público volte a debater esse grave problema. Hoje, a Assembleia Legislativa do Maranhão voltou a falar dessa realidade através de uma audiência pública. Na Casa Legislativa, um projeto de lei que trata sobre a implantação da política estadual de resíduos sólidos vem sendo avaliado pelos parlamentares. A proposta tem como objetivo incentivar a redução, o reuso e a reciclagem e fazer a integração dos catadores de lixo no sistema. Bom, o projeto dá fundamentação legal para a construção, por exemplo, de consórcios públicos, onde podem ser ali soluções para a erradicação dos lixões do Maranhão. Haja vista que é um serviço público caro, oneroso, que precisa de recursos, é um serviço de alto valor elevado. Então, assim, os municípios podem, por exemplo, se reunir em torno do município maior e dividir o custeio da operação, né? Dividir o custo do transporte do resíduo, dividir o tratamento, o custo do tratamento do lixo. Então, a lei ela vem para dar a legalidade nesses aspectos todos, além, obviamente, de instituir diretrizes para que os municípios façam também a sua política municipal, seus planos regionais e o plano também estadual. Além disso, hoje também foi debatido o marco legal do saneamento básico, que pretende mapear o estado em 4 microrregiões de saneamento básico. Esta especialista acredita que o projeto pode trazer avanços para o meio ambiente. A proposta é dividir o estado em 4 microrregiões, né? E chegamos à conclusão de 4 microrregiões. E essas microrregiões, elas terão uma estrutura de gestão interfederativa, onde um colegiado microrregional assumirá a função da gestão da microrregional. Essa gestão, ela é formada, esse colegiado ele é formado pelo representante do governo do estado e pelos municípios integrantes da microrregião. Também, compondo essa gestão interfederativa, terá o Conselho Participativo, que é composto por representantes da sociedade civil, né? E aí representação dos trabalhadores, dos usuários, dos prestadores de serviço, mas também dos comitês de bacias hidrográficas e dos povos e comunidades tradicionais. E ainda é o comitê técnico, que também ele vai auxiliar o colegiado microrregional com os estudos que houver necessidade. O projeto vem do governo do estado e pretende fazer um estudo detalhado sobre o sistema de saneamento básico do Maranhão. Ele trata principalmente das peculiaridades que existem em nosso estado.
fomentando nessas regiões que nós faremos aqui com esse marco legal, com mais essa nova regulamentação do governo do Estado, o qual nós esperamos que seja devidamente aprovado aqui pela Assembleia, para que nós possamos implementar a política estadual de resíduos sólidos no Maranhão. O projeto da Política Estadual de Resíduos Sólidos também foi debatido em cidades do interior do estado e em breve deverá ser votado na Assembleia Legislativa do Maranhão. O projeto de lei de resíduos sólidos ele vai ser encaminhado ao plenário da Casa, com as devidas alterações que colhemos durante as audiências públicas. Aprovado o projeto, ele será encaminhado ao governador Flávio Dino para a sanção. E, obviamente, a partir daí, a gente ter diretrizes e elementos para a elaboração dos planos regionais de resíduos sólidos e até mesmo plano estadual. E agora uma outra reportagem de grande importância é o movimento Laço Branco, lançado hoje, que tem como foco chamar a atenção pelo fim da violência contra a mulher. A pauta é constantemente debatida e apresentada em nossos telejornais aqui da TV Guará, que abraça esta causa e reforça a temática que deve ser combatida. A campanha marca os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam uma triste realidade. Somente no ano passado, cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual. É através dessas ações que os órgãos de segurança pública querem levar para os homens o quanto é importante lutar pelo fim dessa violência. Além de vir aqui, ir nas escolas, fazer nossas ações também de conscientização das pessoas pelo combate, do combate à violência contra a mulher. Então, o que significa o Laço Branco? Por que surgiu essa campanha? Em 1989, um jovem, ele adentrou numa universidade no Canadá e lá ele mandou sair todos os homens e deixou só as mulheres. Eram em média 14 mulheres e ele matou todas a queima-roupa. E depois disso ele deixou uma carta, depois ele se suicidou e deixou uma carta, onde ele dizia que ele tinha feito aquilo porque ele não admitia, ele não aceitava que mulheres estivessem fazendo um curso de engenharia, que era o curso de engenharia. Então os homens que ficaram não gostaram, ficaram daquela situação, daquela ação, eles acharam um absurdo, então eles se reuniram e começaram a fazer essa campanha do Laço Branco. Foi aí que surgiu o dia do Laço Branco, onde se colocaram o dia 6 de dezembro. No Maranhão, diversos órgãos trabalham para combater a violência contra a mulher. Quem atua na luta para garantir que as mulheres tenham mais dignidade acredita que a conscientização é fundamental para que muitas mulheres não continuem sendo agredidas. O combate à violência contra a mulher não é uma luta de mulheres, É uma luta de homens e mulheres no combate a essa crueldade daqueles que não aceitam o fim de um relacionamento. Eu sempre digo que a Lei Maria da Penha não é uma lei contra os homens, ela é uma lei contra os covardes, é uma lei que é contra aqueles que não aceitam o fim do relacionamento. Então, os homens de bem, eles estão sempre conosco, fazendo essa divulgação e a conscientização de que o relacionamento ele só é bom quando está sendo bom para os dois. A partir do momento que não está legal, então que cada um siga o seu destino e que respeite a decisão do outro, Ninguém é dono da vida do outro, então a gente tem que aceitar. Se tá junto, não dá mais certo, então que respeite a decisão do outro. Está dado o recado. E olha só, antes de encerrar, te faço um convite. Hoje a TV Guará vai dar início à exibição de um documentário. É o Documento Guará, Patrimônios Culturais Maranhenses. Começa daqui a pouco às 7h30 da noite. Para você, uma ótima noite. A gente se encontra amanhã, 18h45. Tchau.